Olá, mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Deus nos dê uma nova unção, uma nova direção hoje. E nós vamos falar agora sobre formação de pregadores. Se você é pregador, se você busca um direcionamento, isso está numa apostila que eu criei para a comunidade. A gente nunca chegou a usar na comunidade. Eu dava formações na comunidade. Aí o fundador da comunidade me pediu que eu criasse uma apostila. Mas logo depois acabou as formações e eu estou utilizando a apostila no meu canal. Ela foi criada para a comunidade Missão Resgate, mas nunca foi utilizada lá. E eu estou fazendo o módulo 2, já que a apostila, o momento vai ter um fim. Né? Eu estou no capítulo 6 agora, colocando sobre... E o tema do capítulo 6 que está marcado lá ele é grande. Escreve aí, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o amor, 1 Coríntios 13. E isso reflete na nossa pregação. Como tem sido a nossa pregação? Será que nós somos pregador egoísta? Será que nós estamos colocando Deus como nosso norte? Não é? Ali na minha formação eu estava vendo isso. Como, como a gente está se preparando para a pregação. Tem bastante temas ali. E é uma das coisas que eu vi ali, eu perguntar para você. Eu vou fazer algumas perguntas para você, para ver se você se enquadra dentro disso que eu estou querendo colocar. Na sua pregação, você pensa, você é um pregador que se dedica para a obra ou você se consome de Deus? De repente você pode estar fazendo as duas coisas. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem gente que se consome pela obra e tem gente que se consome pelo amor de Deus. Aquele que se consome pela obra é o workaholic espiritual. Ele vai, ele abre a igreja, ele varre, ele prega, ele toca, ele vive dentro da igreja trabalhando, sempre olha, precisa trocar o telhado, precisa modificar isso, modificar aquilo. Entra nas reuniões, quer falar nas reuniões e tal. Tudo bem. Mas tem gente que é muito trabalho, trabalho, trabalho e pouco oração. E tem aquele que se consome por Deus. Aquele que vai e se abre ao coração de Deus e se abastece de Deus. Qual dos dois você está consumindo? Responde aqui nos comentários para mim. É uma pergunta para você que está sendo formado. Você se consome pela obra ou pelo amor de Deus? Ou pelos dois? Ele trabalha, 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 trabalha e vai lá, recebe a oração. Ótimo, melhor ainda. Não é? É, ora, ora, elabore. Eu vou até colocar essa questão também. Porque às vezes as pessoas falam assim, Tiago 2,17, a fé sem obras é morta. Mostra a sua fé, mostra a sua obra, e eu mostrarei a minha fé com obras. Tiago diz. Tiago era um dos apóstolos, né? Esse é o Tiago, filho de Alfeu, não é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, não. É o Tiago, filho de Alfeu, não de Zebedeu. Mas nós pregadores fazemos a obra. Porque as pessoas elas se condicionam a obra como obra material. Como enfiar a mão no bolso e ajudar quem dá pão a quem tem fome. É super louvável fazer isso. Mas às vezes, isso é se consumir pela obra. Você vai lá, dá dinheiro para os pobres, faz uma compra para os pobres, dá para os pobres, mas não fala com o teu irmão.
tenha ódio do irmão. Então por quê? Agora, a obra do pregador é a obra espiritual. Não só de pregar. Mas se você está ocupado, às vezes atarefado, e aparece um irmão. Irmão, eu estou com problema, preciso conversar, desabafar. Como você resolve isso? De repente tem alguma coisa que você não pode parar, tudo bem. Olha, vem aqui tal hora, a gente vai conversar. Mesmo que você esteja ocupado agora, você pode marcar um horário. Jesus, ele parava tudo que tinha que fazer e fazia, atendia o próximo. Isso é uma obra de caridade. Ouvir a pessoa que precisa de conselho, que precisa orar por aquela pessoa que precisa de oração. Isso é uma obra também. Isso é fé com obras. Porque as pessoas condicionam a ajudar a pessoa que tem fome. E às vezes, nem é muito esforço. Às vezes ela tira a pessoa é rica, tira uma micharia lá que nem vai fazer falta para ela e compra para o outro. Às vezes um pouco de às vezes um pouco de uso é muito para outros. Mas o amor. E eu falando desse 1 Coríntios 13, falando dessas obras espirituais, essa passagem de 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu vendesse todos os meus bens e distribuísse aos pobres, se não tiver amor, eu nada sou. Ainda que eu pregue e converta milhões de pessoas, se não for por amor, não adianta. Não serve para nada. A nosso objetivo é conquistar o céu. Para conquistar o céu tem que fazer a vontade de Deus. Certo? Então, que a minha pregação seja com amor. É como diz ali: se eu não tiver amor, eu nada sou. Como é a nossa pregação? Eu vou chegar lá. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais nos será dado por acréscimo. Eu sei que muitos pregadores têm o dom, é um chamado de Deus, e tem outros que não têm o dom, mas que buscam formações para conseguirem pregar. Mas, trazendo tudo isso para a nossa realidade, como é a tua pregação? Isso que eu coloco, buscar em primeiro lugar. Ali eu falei primeiro do amor, agora eu vou falar buscar em primeiro, a primeira passagem que é Mateus 6, buscar em primeiro, Mateus 6, 33, 34. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como é a sua pregação? Você prega com a preocupação que as almas sejam convertidas? Você prega para se aparecer ou você prega porque dentro do seu coração há o desejo de que a palavra seja anunciada e que almas se convertam, que através da palavra pessoas se curem, se libertem? Mas isso não é feito para mim, isso é feito para Deus. O dom Deus dá, eu utilizo para a glória dele. Mas existe, eu estou falando isso porque existem muitos pregadores que usam da graça de Deus para benefício próprio. E para aplausos. Então, que nós tenhamos no coração a consciência e o desejo de buscar o reino dos céus. Entender qual é o objetivo da minha pregação. Por que eu estou aqui? Eu sou chamado por Deus a pregar. Eu sou chamado por Deus a anunciar a palavra. Deus me deu a capacidade. Deus me capacitou. Né? Deus me colocou no meio das pessoas. Deus me designou. E como eu estou respondendo isso? Como está sendo a minha resposta com relação a essa busca constante? Eu vou falar de mim.
busco pregar cada vez melhor. Porque é a prática, é o treino, né? Futebol, o jogador ele vai, se bem que depois com o tempo o próprio físico dele vai, mas ele vai até tendo menos capacidade física, mas muito mais experiência no trabalho, na forma de trabalhar, na forma de. E às vezes, com muito mais experiência, ele corre menos e joga muito. Porque ele sabe o que ele precisa fazer. Então, como pregador, eu tenho o objetivo de pregar melhor. De levar isso para a glória de Deus. Porque hoje, se 5 almas converteu com a minha pregação, eu quero que na próxima 10. E que Deus me conduza a fazer isso. Que eu seja conduzido pelo Espírito Santo em cada palavra, em cada gesto, em cada situação que eu tiver ali. Tudo. Como pregador, eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu preciso ser guiado. E às vezes, eu estou na pregação com tudo preparado para pregar aqui e Deus me manda ir para lá. Eu vou continuar aqui, desobediente, ou eu vou seguir a inspiração de Deus? É aquilo que eu preguei lá no ser dócil ao Espírito. O que eu faço? Deus está me chamando para um novo caminho, uma nova realidade. Eu preciso responder a Deus. E responder a Deus é dizer sim. Senhor, é para seguir aqui, eu sigo aqui. Então esquece o que eu escrevi. Porque às vezes a gente como pregador até muda de caminho, porque às vezes a gente observa situações que nos fazem mudar de caminho. Olha, por exemplo, uma situação que nos faz mudar de caminho. Eu preparei uma pregação, eu fui convidado a fazer uma missão no, num grupo qualquer. Tá? Tudo bem. E eu preparei a pregação, caminhando para cá. Mas, no decorrer do grupo, a oração conduziu para lá. O mesmo tema. E Deus está me mostrando, olha, prega por aqui. Prega onde a direção da oração te mandou. Tudo aquilo que eu preparei não vai servir de nada. E eu vou pela unção do Espírito. É aqui, ó, é esse caminho que eu tenho que seguir. E não ser teimoso. Que o pregador teimoso é, eu preparei, eu vou fazer o que eu preparei. E aí? Você é dócil ao Espírito? Você tem o discernimento que, às vezes, o que você preparou não serve para o momento. E aquilo que eu falei também em outras pregações. Quando eu preparo a pregação, eu falo, Senhor, me dá o entendimento daquilo que o Senhor quer que eu fale. E mostra, Senhor, a realidade daquele povo. O que aquele povo precisa. O que o Senhor quer que eu fale para ele. Então, a gente tem todo aquele caminho que Deus inspirou para você, talvez até no caminho, mas quando você chegar lá, Deus mostra, olha, a realidade aqui é outra. Eu não quero que você vá por aqui, eu quero que você vá para lá. E obedecer a Deus, às vezes é abandonar os seus planos. Aquilo que você escreveu, aquilo que você imaginou, aquilo que você idealizou pregar. Deus não quer. Deus quer que você vá para lá, não aqui. Então isso é colocar Deus em primeiro lugar. Nós como pregadores. Entender, ter a sensibilidade de que Deus está falando com a gente. Eu não quero ir por ali. Eu não quero que você vá para lá. Aquilo que eu preguei em outras formações de pregadores. Ah, mas deu certo da outra vez que eu preguei. Então vai dar certo aqui de novo. Não, leia do engano. Lá é uma realidade, é um povo
Eu já falei isso, estou repetindo. Às vezes uma pessoa ouve essa pregação e não ouviu essa formação e não ouviu a outra. Lá é outro povo, é outra realidade, é outra identidade. E aqui é outra. Lá tocou o povo, aqui não vai tocar. Às vezes, eu já preguei o mesmo tema, como eu falei aqui, já dei um testemunho de que eu preguei 2 dias seguidos o mesmo tema, que era um tema dado pela RCC da paroquial, na época. E a palavra era configurar Jesus na pessoa do Espírito Santo. Não era uma palavra, era um tema que era para ser pregado. Eu preguei 2 dias seguidos, para um grupo quase parecido. Porque era o mesmo grupo, só que é como a minha comunidade. Minha comunidade tem grupo quarta e tem grupo domingo. Digamos que era isso. Esse grupo também tinha um grupo segunda e outro terça. Foram 2 dias, 2 grupos seguidos. Como se eu fosse pregar na minha comunidade hoje, o grupo de quarta e o grupo de domingo. Tem pessoas que vão nos 2 grupos. Eu mesmo não vou, eu vou só no de quarta. Então, tem pessoa que vai só no domingo. Tem gente que vai nos 2. E mesmo que se eu pregasse na quarta e o mesmo público de quarta estivesse no domingo, a pregação teria que ser outra. Mais um motivo para ser outra, né? Porque eles já ouviram aquela pregação. E isso quer dizer o quê, pregador? É você entender que o Espírito Santo é o vento que sopra onde quer. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de sabedoria. Nunca vai esgotar o assunto quando se trata do Espírito Santo. Nunca, quando se trata de uma pregação, quando Deus te coloca para pregar, nunca vai esgotar aquele tema. Sempre haverá uma nova unção, uma nova, o que é a palavra mesmo? Um novo ruá. Não é essa a palavra, mas o ruá também é, que é o próprio Espírito. Então, que nós tenhamos essa consciência de buscar aquilo que verdadeiramente Deus quer que a gente pregue. Então, tenhamos no nosso coração, no nosso querer, no nosso buscar, o caminho de seguir aquilo que Deus quer que façamos. Amém? E que isso possa nos guiar como pregador. Eu acho que aqui tem bastante ensinamentos, ensinos que vai nos colocar como ajudar cada um de nós na nossa pregação. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima.